comigo em Isaías, no capítulo 31, antes de começar. Esse já é o começo. Isaías 31. É um versículo que eu gosto e fala bastante, e fala sobre a Síria. E nesses dias, na intercessão, o Senhor tem, quando eu vou orar, Deus tem falado comigo que nós falou várias vezes assim, vocês estão lutando contra um inimigo como a Síria, que fala muito, que tem ameaçado, que tem afrontado. E eu então fui pesquisar a história do rei Ezequias, fui pesquisar e fiquei pesquisando. Então é disso que eu quero falar. Mas o interessante é que a história do rei Ezequias com a Síria está mais lá para frente. E no capítulo 31, no versículo 8, fala assim: então a Síria cairá pela espada, não de um homem, a espada não de homem a devorará. Tem uma versão da NVI que fala assim: e a Síria cairá pela espada, não de um poderoso homem, e a espada, não de um homem desprezível, a consumirá. E eu quero dizer, o Senhor tem prometido nesses dias a derrota de inimigos, que potestades estão caindo, a transformação das nossas vidas, a transformação dessa terra. O Senhor tem prometido nesses dias o de repente, o uau dele. E Ele é fiel, Ele não é um ilusório ribeiro, Ele é real. Nós podemos ver os testemunhos e isso chega até a sua vida. Se você não conseguiu enxergar ainda, Ele é real nas nossas vidas. E não é porque nós somos desprezíveis. E Satanás tem nesses dias tentado acusar a gente, falando: mas você é incapaz, você acusando. E não é porque a gente é desprezível, e nem porque a gente tem capacidade alguma, mas porque Ele é fiel. E Ele é bom, e Ele escolheu nos usar para trazer o governo dEle sobre a face da terra. Ele escolheu fazer de nós filhos, Ele escolheu fazer de nós povo. E é necessário que nós reajamos nesses dias, é necessário que nós nos levantemos. A Leila pregou sobre isso terça, sobre nos levantarmos. E eu falei, a gente está construindo. E eu vi que a palavra que o Senhor nos deu hoje foi para essa mesma linha. Antes eu vou fazer uma coisa, pela primeira vez. Vou saudar os nossos irmãos que nos assistem pela internet. E mandar um beijo para o meu marido, que está em Belo Horizonte, nos assistindo. E se ele não tiver, depois eu vou conversar com ele. É que eu não sei ser amorosa em público, entendeu? Mas eu te amo, tá bom? Os maridos delas também estão assistindo do Japão. Então, elas falam mesmo por elas, para vocês, amém? Amém. Amém. E eu queria começar contando uma historinha. Quem já veio de manhã já ouviu. E é de um filme que eu assisti, eu gostaria que você prestasse atenção, não dormisse. Eu falei de manhã que quem dormisse ia falar assim: ei, você está dormindo? Então, e é a história do McDonald's. E essas coisas que a gente não entende por quê, Meu filho falou: vamos assistir esse filme. Ele chama Fome de Poder, no Netflix. Depois dessa noite, você não precisa assistir, porque eu vou contar ele inteiro. E aí você não precisa assistir ele, que eu vou contar até o final. O Davi tem uma palavra que eu nem me lembro, que adolescente usa para falar de quanto conta todo o filme. Então, não vou nem repetir. Mas é o seguinte: a história do McDonald's, segundo esse filme, baseado em fatos reais, e tem o livro, o apóstolo Hélio estava falando que deu uma olhada no livro. A história é a seguinte: eram dois irmãos, os McDonald's, que tinham o sobrenome McDonald. E eles tinham uma lanchonete numa cidade chamada São Bernardino, nos Estados Unidos. E ali eles começaram a fazer coisas de excelência, eles eram preocupados com excelência, com os produtos que eram fornecidos, preocupados com tudo. E eles viram que demorava muito o lanche para chegar e fizeram como o McDonald's funciona até hoje, Uma cozinha pequena, onde tudo é bem orquestrado para que o lanche seja entregue na hora, ali. Então, eles planejaram isso. E aí a história
principal não é deles, assim, não conta a história só deles, mas de um homem que tem o sobrenome Kroc, que era vendedor, né? Que tentava de um jeito, tentava de outro, e não conseguia. E em uma das visitas, visitou, você está prestando atenção? Visitou a loja lá, essa lanchonete desses irmãos. E esses irmãos já tinham tentado fazer daquele negócio uma franquia, mas desistiram, porque via que a franquia perdia qualidade, perdia excelência. E eles não eram gananciosos. Eles eram homens bons, com bom intuito, assim, eles eram bons, não gananciosos, excelentes, pensavam nas pessoas, queriam, sabe, fazer a coisa de excelente. E produziram algo inédito. E aí esse homem fala para eles, vamos fazer isso pelo nosso país, vamos fazer isso virar uma franquia, eu vou cuidar disso para vocês, para que não perca a qualidade. Resumindo, esse Kroc foi e abriu várias franquias, montou uma incorporadora para ganhar mais, porque ele ganhava pouco. Ele montou uma incorporadora dos terrenos, essas coisas, e aí ele já não mais só ganhava com as franquias, ele ganhava vendendo, alugando o terreno dos McDonald's em várias cidades, e foi expandindo vertiginosamente, até que comprou, eu vou resumir bem, comprou dos McDonald's até o nome deles, né? E deu 1 milhão para cada um, e o contrato, eles queriam que fosse 1% de toda a renda, mas os McDonald's lá, o Kroc não quis pôr isso em contrato. Resumindo, eles ficaram com 1 milhão cada um lá e só, não ganharam mais nada. E por que eu estou contando essa história, né? Esses homens, e aí eu já vou falando que o Espírito Santo ministrou comigo e foi uma intercessão. Eu nem tinha ligado tantas coisas assim, não tinha feito nada. E aí a pastora Cristiane estava orando e ela orava e falou assim, Senhor, nós não abriremos mão. Na hora que ela falou isso, o Espírito Santo falou para mim, eu tenho entregue tantas coisas nas mãos dos meus filhos. Eu tenho entregue o governo dessa terra. Eu tenho entregue da minha mente, a minha criatividade. Eu tenho entregue os meus sonhos. E vocês vão abrir mão daquilo que eu tenho entregue na mão de vocês? E aqueles McDonald's lá, eles abriram mão. Mas não foi de maldade que eles abriram mão. Talvez você esteja aqui nessa noite e não seja de maldade que você abre o seu mão do seu sonho. Abra a mão do sonho de Deus. Talvez foi porque, como eles falaram assim, nós não podemos contra esse inimigo. E aí, quando eles resolveram assinar lá e entregar o nome, eles perderam até a unidade que eles tinham inicial, porque não podia mais usar o nome McDonald's. Depois dessa, nunca mais vou comer no McDonald's. E eles perderam até o nome. Mesmo porque faz mal pra caramba, tá? Então, você não come também. Amém. E eles perderam tudo. Até o nome. E se você perceber, tinham excelência, não tinham ganância. Mas o que eles podiam fazer? Né? Não pesquisei se eram cristãos, mas parecia. Mas o que eles iam fazer com aquilo se estivesse na mão deles e não na mão de uma pessoa que era gananciosa? Mas eles abriram mão de um sonho, porque disseram, nós não podemos contra esse inimigo. Nós não podemos contra ele. E eu vou falar algo básico nessa noite, eu não sei qual é o seu inimigo. Eu não sei como é que Satanás tem assoprado no seu ouvido. Eu não sei se é uma doença crônica, eu não sei se é um relacionamento mal resolvido, eu não sei se é uma depressão, eu não sei o que é. Mas o que tem falado para você? Né? A gente cantou nessa noite, quão grande é meu Deus, mas o que tem falado para você? Olha, contra esse inimigo, ele é grande demais. Esse não dá. Porque eu vou falar uma coisa que de manhã eu titubeei para falar. Porque eu não imagino a minha vida sem Cristo. Eu não me imagino a minha vida longe dele, sem respirar ele. Eu não imagino. Mas eu vou falar uma coisa. Para você parar nos seus limites, para você ir até onde dá no seu limite e jogar a toalha, como a Leilinha falava terça, você não precisa de Cristo. Ninguém precisa de Cristo para parar nos seus limites. E o que eu queria que você entendesse nessa noite é que Ele nos chamou para ir além. Ele nos chamou e escolheu fazer isso através da fé, que é algo sem limite, para ir além.
E o apóstolo L falava comigo lá talvez ele pregue sobre isso outro dia, mas ele falava assim, Deus tentou falar com o povo, aí quando o povo não ouviu, ele ficou 400 anos sem falar. Mas isso dói meu coração de um jeito, porque Deus tem tentado falar conosco. Deus tem falado para nós que não há limites. Deus tem falado para nós que nós temos a mente de Cristo. Ele tem falado que essa terra já é chamada terra de adoradores. Ele tem falado nesse lugar que a voz profética, ela é real e que Ele fala através dos profetas. Ele tem falado nesse lugar através dos profetas dessa casa, através dos profetas que vêm. E eu queria ler com você a história do rei Ezequias, que é a história do rei da Síria, o qual Deus falou que eu estudasse. E parece um clichê, né? Falar, você pode ir além dos seus limites. E eu até falei, Senhor, mas isso aí parece tão motivacional. Mas eu queria que você entendesse que isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Entender que Ele te chamou para ir além dos seus limites, para não parar e jogar toalha quando você não aguenta mais. E andar na força dEle. Ele nos chamou para ir além dos nossos limites. E quando eu falava isso, eu falava, Senhor, mas eu não quero repetir essa frase. Que nós não precisamos, você precisa do Senhor para a salvação. Mas para ir até o seu limite, você não precisa de Cristo. A força do seu braço vai bem. E o Espírito Santo falava assim para mim, tem uns que até vão mais longe do seu limite, sem mim. Mas com Ele, a gente voa, e é isso que está prometido para nós. Com Ele, a gente cessa coisas inacessíveis, e isso que está prometido para nós. E antes de entrar no rei Ezequias particularmente, quero contar uma estratégia do inferno, né? Eu tive um sonho, e Deus me dá esses sonhos por conta da intercessão, né? E eu sonhei que eu pegava um demônio pelo pescoço. Aí estava lá com o demoninho aqui, e eu sentia a unha dele nos rins, que simboliza nossas emoções. E ele ficava com aquela unha no meu rim aqui, e eu segurando ele por aqui, e ele falou para mim, falou assim, essa é a nossa estratégia contra vocês. Nós persistimos e nós resistimos até que vocês desistam. Aí nós atacamos. Muitas das coisas que nós não conseguimos até hoje foi simplesmente por não persistir. Muitas das orações respondidas que a Camila falou aqui foi simplesmente porque nós deixamos de orar. Não importa quantos anos você intercedeu, importa que se você continuar intercedendo, Deus fala que responde todas as nossas orações. Aquilo que está de acordo com a vontade dEle. O problema é que nós queremos não abrir mão da coisa errada. A gente quer não abrir mão, às vezes, de relacionamentos que nos amarram. E a Bíblia diz assim, mortificai todas as afeições desordenadas. E Ele tem me falado esses dias que Ele nos livrou de toda a afeição desordenada. Você sabe o que é afeição desordenada? Tem pessoas que são dependentes de amigos. Tem pessoas que são dependentes do marido. Tem pessoas que são dependentes de ter alguém, de afeição desordenada. Mas Ele nos livrou. Tem gente que é dependente de coisas. Mas Ele nos livrou de toda a afeição desordenada. Mortificai, Colossenses 3:5. Toda afeição desordenada. E eu quero profetizar isso nessa noite, sobre essa igreja, sobre essa casa. Eu já profetizei isso de manhã. Nós somos livres de toda afeição desordenada. Tudo que prende você em relacionamentos. Tem pessoas que precisam de elogios. Pessoas que precisam de se sentir amadas através de outras. Não que isso não seja igreja, isso é igreja, mas você não precisa disso. Nós somos plenos em Cristo. Nós somos plenos em Cristo. E as nossas emoções que Ele ataca e que Ele pressiona. E às vezes nós paramos antes. Eu queria abrir com você então em 2 Reis, no capítulo 18, que é a história da Síria. Nós abrimos mão das coisas erradas, mas na intercessão sexta nós profetizamos. Nós não abriremos mão de ser a igreja que o Senhor sonhou sobre a face da terra. Amém? Fale amém. Amém. Nós não abriremos mão de ser filhos de Deus e herdeiros da promessa. Amém? Nós não abriremos mão de ser torre de transmissão. Nós não abriremos mão do sonho dEle para as nossas vidas.
Nós não abriremos mão de ver nossos filhos irem além. Essa casa é uma casa de paternidade. Ezequias, eu não vou falar sobre isso hoje, eu já falei outro dia, mas Ezequias, na hora de interceder pelas gerações dele, pisou na bola. Nós não abriremos mão de ver geração após geração crescendo na presença do Senhor, geração após geração ser edificada. A nossa intercessão é por gerações. A nossa oração não é por nós somente. Nós não abriremos mão de ver filhos crescendo na presença do Senhor. E às vezes nós nos sentimos cansados, mas o Senhor falava que hoje é uma noite de renovo, hoje é uma noite em que Ele nos coloca em pé. E tem gente que fala assim, não, mas eu tenho ficado cansado, E nós temos que entender que o descanso para as nossas almas está em Cristo. A palavra de Deus diz, tomai sobre vós o meu jugo, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Eu vou dizer o que é possível, abre os seus olhos nessa noite. É possível a gente trabalhar de sol a sol. É possível a gente trabalhar de sol a sol, com toda a força que a gente tem, que Ele tem nos dado, com toda a força dEle nas nossas vidas. É possível nós fazermos nosso tempo render, porque a palavra de Deus diz, remir no nosso tempo. É possível, e eu vi que Ele liberou isso lá, que a gente tem tempo. É possível a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu profetizo, pessoas que têm um negócio só, vão ter 2 ou 3 nesse lugar, em nome de Jesus. É possível, porque Ele nos ensina a remir o tempo, o Espírito Santo nos faz remir o tempo. É possível, e com tudo isso, eu chegar no final do dia e dizer, Senhor, eu estou descansado em Ti, o nosso descanso está nele. E eu vou terminar com isso depois, mas vamos ler o Ezequias e o rei da Síria. Então eu quero contar para vocês a história do rei chamado de Judá, chamado Ezequias. E Ezequias começou a governar com 25 anos de idade, novinho. E o pai dele, Acás, foi muito mal em tudo que fez. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias foi bem. Capítulo 18 do segundo livro de Reis, versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto diante do Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou colunas, deitou abaixo postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou, versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? E a palavra de Deus diz assim, ele confiou de maneira que não houve depois dele nenhum, e nem entre todos os reis de Judá, e nem antes dele. Sabe por que não houve ninguém que foi depois? Só vou lembrar você. Porque ele não intercedeu pelas gerações dele. Na hora que precisava, ele mostrou tudo para o rei da Babilônia e foi tudo levado. Depois você continue lendo o texto. Mas nós fomos chamados para que os nossos filhos produzam coisas maiores que nós. Mas eu vou dizer que nós também fomos chamados para produzir sobre a face da terra algo que não se viu sendo produzido pela igreja antes da gente. Esse é o nosso chamado, quer você acredite, quer não. Essa é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A igreja sobre a face da terra é uma igreja cujo inferno não prevalece contra elas. E nós somos chamados como igreja a crescer a estatura de Cristo. Nós devemos ser, sobre a face da terra, uma igreja que dia após dia cresce. Por isso eu digo para você, o nosso chamado é para ser sobre a face da terra a igreja que o Senhor sonhou para esse tempo, uma igreja como nunca se viu antes. Eu não estou falando mentira, o nosso Deus é real. Isso é verdade. Nosso chamado, o seu chamado, é para produzir algo que ninguém produziu antes. E é difícil de entender isso, mas Ezequias foi assim. Quebrou com tudo que era antes e produziu algo que ninguém produziu antes. E nós vamos abrir mão disso? Estou perguntando. E continuando,
diz que o Senhor era com ele e lograva bom êxito, versículo 7. E ele se rebelou contra o rei da Síria e não serviu. E no ano 4 do rei de Ezequias, que era o 7º de Oséias, estou lendo o versículo 9, subiu o rei da Síria, seu Manassés, contra Samaria e a cercou. E no final de 3 anos foi tomada, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, a Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto a Abor, e nas cidades dos Medos. Deixa eu contar o que aconteceu aqui. Existia o povo de Israel, as 12 tribos, elas não estavam unidas, elas estavam divididas em 2 turmas. A turma de Israel, que eram mais ou menos 10, e a turma de Judá, que era mais ou menos 2. Então, eles eram divididos em 2. E o Ezequias era o rei de Judá. Todo mundo está aqui? Ezequias era o rei de Judá. E aí, o que aconteceu? Esse rei da Síria foi lá e cercou a Israel. E a palavra de Deus diz assim, porque Israel desobedeceu ao Senhor, não ouviu a voz do Senhor, por isso o rei da Síria foi lá e cercou e tomou eles foram presos. Então, Ezequias começou muito bem. Quando chegou no 4º ano dele, esse rei da Síria tomou lá os irmãos dele, lá de Israel. E eu quero fazer uma analogia com o que o Senhor falava comigo hoje. O que você acha que passou na cabeça de Ezequias, né? E eu vou explicar por que eu acho que passou na cabeça dele. Vendo, depois disso, de 3 anos, esse rei da Síria tomou todas as cidades lá, levou cativo a Israel. E por mais, desde que sitiou, foram 10 anos, até o 14º ano, ele vendo Israel preso nas mãos do rei da Síria. E aquilo ameaçava ele. Aquilo era uma ameaça para ele. Como é que eu sei? Porque quando o rei da Síria sitiou, e está escrito aqui, a cidade de Judá, começou a cercar a cidade de Judá, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, Ezequias falou assim, toma, é tudo seu, eu vou te dar imposto, eu vou te pagar, o que você me pedir eu vou pagar, mas sai da minha terra. E ele falou isso. Essa é a atitude de alguém que estava sendo ameaçado, que se sentia ameaçado. E quais são as situações nas nossas vidas que têm nos ameaçado? E eu quero profetizar sobre elas. As situações que você nem percebe. As situações que você vê e fala assim, mas fulano de tal caiu assim. Mas isso daqui aconteceu com não sei quem. São setas do inferno contra a sua vida. E te fazem ameaças imperceptíveis. E eu quero dizer que tudo o que está oculto de ameaça do inferno, ameaças invisíveis vêm à tona nessa noite. Nada fica oculto. Ameaças invisíveis, ameaças que não vemos. E essas ameaças vão deixando a gente numa posição que, de repente, quando o inimigo se levanta, você fala, tó. Você já está vencido. E Ezequias começou, não vou ler mais ali, daqui a pouco eu leio. Ezequias começou a pagar imposto para o rei da Síria. Se liga na história, que é de Deus. E ele começou a pagar imposto para o rei da Síria. E ele pagava ouro, prata, e dava do tesouro da casa do Senhor. Até que acabou aquele tesouro. Aí sabe o que ele começou a fazer? Desmanchar os pedacinhos da porta, do altar do Senhor, e dar ouro para o rei da Síria. E o que o Espírito Santo falava comigo, ele falou, quantos de vocês têm pagado impostos para as trevas? Quantos de vocês não têm enfrentado situações, têm colocado amarguras em cantinhos isolados do coração? Quantos de vocês têm colocado medos em cantinhos isolados do coração? Quantos de vocês têm varrido de sujeira para debaixo do tapete, para falar que aí o inferno fica quietinho? Quais são os medos? Quais são as ameaças? Quais são as coisas que tem nos afrontado e que a gente tem deixado para debaixo do tapete? Eu vou falar o que o Espírito Santo falava também, que eu tenho orado vários dias, que esse lugar é um lugar propício à cura. Você ouviu a história da pastora Zelinda e do corpo que ressuscitou o menino e tal, né? Mas o Espírito Santo tem falado, esse lugar é um lugar propício à cura. Os 5 ministérios estão sendo edificados nesse lugar. A cada dia nós estamos usando esses 5 ministérios para equipar a igreja, para forjar. E o Espírito Santo falava, esse lugar é um lugar propício à cura, desde que
você seja transparente com você mesmo, seja transparente com Deus e seja transparente com a sua liderança. Seja transparente, rasgue o seu coração. E aí até eu contei, né? E tem coisas que a gente empurra para debaixo do tapete, tem coisas que a gente, medinhos, que a gente põe e fica pagando imposto para o inferno, fica pagando pedágio. Eu sempre falo para você, eu não pago pedágio para o inferno. Se tem algum medo, ele eu vou vencer. Se tem alguma situação, alguma coisa no meu coração, ela eu vou vencer. Eu vou contar um segredo. Se alguém sobe para falar de oferta e eu acho assim, ai, falou muito de oferta, eu já oferto mais. Porque eu falo, não, minha alma vai ficar muito quietinha. É hoje que é o dia de ofertar. Eu sinto que é hoje o dia de ofertar quando eu me sinto constrangida. Essa palavra está me constrangendo. Aí que eu oferto. Eu falo, eu vou calar minha alma. E eu vou ser sujeita ao Espírito Santo de Deus. As minhas emoções vão ser sujeitas a Ele. E eu vou contar. Algo que até hoje só a pastora Zelinda sabia. Aí de manhã tem um povinho que já sabe. Mas nem o Felipe, que vai descobrir agora. Se estiver assistindo, se não tiver, vai levar bronca. Eu tinha um medo. Eu sou dentista e aí eu tinha um medo. E durante anos eu achava que era normal, porque você acha que é normal, às vezes é um bom intento, né, do seu coração. E eu tinha um medo de fazer mal para algum paciente. E eu achava que isso era normal. É de responsabilidade e tal, né? Só que um dia o Espírito Santo me fez falar qual era o meu maior medo. E aí eu tive que falar para ele. E eu falei com essas palavras que eu repeti para a pastora Zelida, falou assim, Senhor, eu não tenho medo de perder um filho, mas eu tenho medo de fazer mal para um paciente. De tão descompensado que era. E aquilo era o meu limite. E o Senhor, várias coisas, já tinha desistido de fazer várias coisas. De medo de fazer mal para alguém, de medo de não... E foi só contar para a pastora Zelida, porque tem cura no corpo. Ela disse assim para mim, ela disse assim, isso está descompensado. Eu falei, amém. E ela falou assim, vamos orar por isso. Amém. Só fui curada. Tremendo, tremendo, a cura no corpo, mas qual é a cura que você precisa? Eu estou dizendo de uma que parecia não ter nada a ver, mas qual é a cura que você precisa? Onde você tem pagado imposto para as trevas? Onde que é que você tem pagado? É o medo de ficar solteira? É o medo do divórcio? É o medo do adultério? Qual é o medo? Qual é a ameaça? Qual é a seta do inferno? Nesse mesmo sonho, eu vi que eu segurava o demônio, eu via outra estratégia do inferno, que eram uns canudinhos, isso eu já falei. Como se fosse, eu acho que chama barbatana, né? Não é? Tá bom, esquece. Tá bom. Zarabatana. Eu só vi, não tinha escrito o que era. E eu via os demônios cercando, e eles assopravam aquelas setinhas e acertava bem na mente das pessoas. E eu falei, meu Deus, é exatamente isso. Às vezes você tem um pensamento como o seu e ele veio do inferno. E você tem um medo como comum e ele veio do inferno na sua vida. E ele limita a sua vida. Você tem, às vezes, situações que são ameaças que você acha, meu Deus, eu vou ter que conviver com elas. Você tem coisas das quais você é dependente, ou seja, pessoas, relacionamentos, ou seja, um vício, que você acha que você vai ter que conviver com ele. Você quer ver a questão de drogado é falar, eu conheço uma pessoa que converso bastante com ela, ela fala assim, não, eu tenho que confessar que eu sou adicto. Meu Deus, você não tem que confessar que você é adicto, você tem que confessar que você é adicto do Espírito Santo, que você é dependente do Espírito Santo. Você não tem que confessar que você é dependente e tem que tomar cuidado. Você não pode viver com o medo do vício. Nós nascemos em Cristo para superar os nossos limites. E nós não precisamos dele para ficar aquém desse limite. Nós precisamos dele para ultrapassar esse limite. Esse é o desejo dele, a vontade dele para as nossas vidas. E vamos continuar a coisa aqui, que é uma coisa interessante. Então ele cercou, ele começou a tirar pedacinho do altar. E parecia inofensivo, outra coisa inofensiva, né? Porque da porta do altar lá, não tem problema. Né? Você pode tirar uns pedacinhos lá, porque não vai fazer falta. O altar principal está lá, as pessoas podem ir lá adorar.
Mas aquilo que você acha, às vezes, inofensivo, que você vai tirando, de repente, Satanás começa a acusar você naquilo. Às vezes é uma desobediênciazinha, sabe? O pastor Lélio falou isso, mas eu vou um pouquinho desviar. Minha pastora lá aconselhou isso, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, sabe? E às vezes não teria problema se não se chamasse desobediência. Porque em uma determinada hora, Satanás vem e acusa você com aquilo no qual poderia ser uma coisa leve, não era nem pecado, não poderia nem se chamar de pecado. Mas vem e acusa, e se chama pecado porque é desobediência. Mas o que aconteceu? De repente, o rei da Síria achou que não estava bom. E mandou uns mensageiros falar para Ezequias, falar assim, ó, a partir de agora, não adianta você confiar no seu Deus, não adianta confiar em ninguém, que nós vamos vir contra vocês. Então ele mandou mensageiros, Senaqueribe, que era o rei da Síria naquela época, mandou os mensageiros dele. E Ezequias mandou os mensageiros dele. Aí mensageiros com mensageiros lá. E a conversa foi a seguinte, falou assim, olha, não adianta, chega o rei da Síria e fala assim, vê se não é parecido com o que você tem ouvido nesses dias. Ó, lê no versículo 19. Diante de tantas promessas que nós temos ouvido, diante de tantas coisas que nós temos falado, você começa a acreditar e você começa a declarar, você começa a profetizar, vê se não é isso, ó. Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Vê se não é igual. Né? A gente ouve tantas palavras, parece bênção demais. Você fala, e o inferno vem falando, que confiança é essa em quem você confia? Em que confiança é essa que você se estriba? Que poder para a guerra é esse que você acha que tem e não tem coisa nenhuma? Vem com essas palavras. E aqui continua, né? E ele continua falando. E aí ele usa o que Ezequias achava que era inofensivo. Ele só estava pagando um impostinho. Ele só estava jogando a sujeira para debaixo do tapete. Ele só estava confiando um pouquinho que podia deixar o rei da Síria quieto. Quantos relacionamentos, né? A gente acha assim, olha, é melhor eu não confrontar meu filho, porque você é mãe, não abra mão do seu filho, você é pai. Assim, ó, mas meu filho já tem 12 anos, 13 anos, melhor 15 anos. Melhor deixar ele fazer, melhor eu não confrontar ele. Melhor eu não confrontar, porque vai dar trabalho para mim se eu confrontar ele agora. E joga lá para debaixo do tapete. E, de repente, olha o que ele fala, no versículo 22. Vocês dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, mas esse não é aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, perante esse altar adorareis em Jerusalém. Ele fala assim, olha, vocês estão falando que vão confiar nesse Deus, mas veja bem, esse daí não foi aquele que Ezequias tirou as partes do altar? E Satanás vem e acusa a gente daquilo que a gente acha que era inofensivo, nos pedaginhos, nas coisas que a gente vai pagando para o inferno, e deixando em oculto, e deixando sem ser curado. Mas esse ambiente é um ambiente propício à cura, e nada fica oculto na sua vida, em nome de Jesus. E continuando aqui, ele fala assim, no versículo 26, rogamos, pois, que vocês falem em aramaico aos seus servos, ou siríaco, em algumas Bíblias, em algumas versões, porque o entendemos, e não nos falem em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. E aí, até os líderes tentaram, né? Tentaram, gente, olha, mas faz o seguinte, fala mais baixo. Não fala na língua deles, não, fala em siríaco mesmo, que a gente entende. Mas não fala na língua deles. Mas eu quero dizer, o inferno não vai falar a língua do apóstolo Hélio com você. Ele vai falar na sua língua. Ele não vai falar para você, olha, não tenha medo de fazer mal para um paciente, se você não tem paciente. Ele vai falar na sua língua. Ele vai falar na sua ferida, ele vai tocar o dedo, é lá nas suas emoções. Não são nas minhas. As nossas lutas não são iguais, são bem diferentes. Ele vai tocar nas suas emoções. Ele vai tocar nas suas feridas. Ele vai falar a sua língua. E é aí que a gente tem que falar a língua de Cristo. E é aí que a gente tem que falar a língua de Cristo. É aí que a gente tem que declarar aquilo que Ele tem prometido e como Ele é real.
e o que Ele vai fazer nesse lugar. E aí, então depois, diante de tudo isso, Ezequias ouvindo, ele rasgou as vestes. E aí eu quero contar uma coisa. Eu já estava com essa palavra preparada, aí a Bárbara me chamou para falar: Lu, sexta-feira na intercessão, que a gente ministrou a palavra mais ou menos isso, na intercessão, e a gente orou para não abrir mão e tal. E a Bárbara me chamou e falou assim: Lu, quero te contar uma coisa. Na intercessão sexta, tive uma visão. E a visão era de pessoas tentando dar à luz a filhos. E o Senhor falava: é a hora dos filhos, é a hora de gerar, é a hora de dar luz a esses filhos. Mas eles não conseguiam. Eles focavam na dor e ali paravam. E olha o que Ezequias fala. Ezequias fala assim no versículo 19, diante de Deus. Versículo 3. Assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. E esse versículo está sublinhado, e eu ia falar que ele é real, porque nós não abriremos mão dos filhos que vão nascer nesse tempo, nós não abriremos mão da promessa, nós nos levantaremos e responderemos ao chamado dele. E ela veio com essa palavra, e eu quero profetizar em nome de Jesus. Nesse tempo há força para você dar luz. Em Cristo você tem descanso. Nesse tempo há força para você ultrapassar o seu limite. Nesse tempo há força para trazer à luz aquilo que o Senhor nos propõe. A força, Ele é a nossa força. Nesse tempo você pode se levantar e andar a 2ª milha. Nesse tempo você pode estar propício. O Senhor falava: ambiente propício à cura. Nesse tempo é hora de você se rasgar e permitir que o Senhor cure feridas que nunca foram curadas. Nesse tempo o Senhor falava de pessoas que precisam perdoar outras e falar: mas eu perdoei à distância, jogou lá para debaixo do tapete. Essa é a hora de perdão genuíno. Ele é real. Ele está nos curando para ser sobre a face da terra, como Ezequias foi um rei que não havia antes, para ser uma igreja como não se viu antes. Isso é real, isso não é mentira. E Ele nos chama a responder a isso, Ele nos chama a nos levantar. E Isaías fala para ele algo que eu queria te lembrar nessa noite. Isaías fala assim, que foi o profeta para quem ele entregou essa palavra, né, mandou falar. Isaías fala assim: dizei isto ao seu Senhor, a Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito e ao ouvir certo rumor voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Eu queria te lembrar, nessa noite, que toda afronta contra a nossa vida é afronta contra o Senhor. É Ele quem peleja. Como eu disse no começo, em Isaías 31:8, não é porque a gente é capaz, não é porque a gente é capaz, é a graça dele sobre as nossas vidas, é a manifestação de Cristo sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo que habita em nós. Não é na nossa força, mas toda afronta contra a igreja do Senhor é uma afronta contra Ele. Essa palavra só não vale se você não crer. Essas palavras só não valem se você estiver em desobediência ao Espírito Santo. Essa palavra só não vale se você abrir mão dela. Caso contrário, toda afronta contra nós é uma afronta contra o Senhor. É uma afronta contra Deus. E aí continua. E aí eu quero dar uma pausa nessa história, mas já vou contar o final dela. O final dela é que o Senhor cerca a Síria. No versículo 32 ele fala assim: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Então, versículo 35, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. 185.000 mortos pela espada do Senhor, não pela força do braço. Amém?
não de um homem desprezível, não de um homem aprazível. Mas nós nos levantaremos e marcharemos nesse tempo. A palavra pastora Zelinda sempre fala, né? Fala assim, eu vou até que ele venha. Eu vou até que essa hora chegue. Eu creio até que essa hora chegue. Ou então eu abro mão do sonho que o Senhor tem prometido. Eu abro mão das promessas dele para a minha vida. E na terça-feira, a Leila falou sobre Josué. Do versículo 7. Ela falou do Josué na batalha em que eles começam a perder. Eles perdem a batalha contra Ai, que seria simples aos olhos deles. Eles falam até assim, ó, presta atenção na história. Mais uma história. Josué, capítulo 7, e eu vou ler para vocês, eu vou contar para vocês. É a história de Josué contra Ai. E eles mandam poucos homens, 2 ou 3 mil, porque nem convinha que subisse todo mundo, porque a batalha era relativamente simples. Só que eles vão lá e são destruídos. 36 homens morrem, saem correndo da presença deles, porque eles iam ser destruídos. E aí eles falam, o que aconteceu? E no meio deles tinha um que pegou a capa e mais uns utensílios lá, pegou dinheiro. Teve um lá, que no meio dele destoou, e por isso eles perderam a batalha. E aí, eu não quero focar nesse homem, porque eu creio que eu falei para você, nós estamos num ambiente de cura, nós estamos num ambiente de libertação. O pecado, Jesus venceu na cruz do Calvário. Ele fala, cadê a morte, o teu aguilhão, que é o pecado? Cadê a morte, o teu aguilhão? O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não tem poder. Na cruz do Calvário, ele venceu toda a compulsão. Creia nisso, ele venceu toda a compulsão de... mas quando eu vejo, já fiz. Mentira. Isso é mentira do inferno contra a sua... quando eu vejo, já falei. Mentira. Ele venceu toda a compulsão. O pecado não nos domina mais. E como se não bastasse, morreu pelos pecados que a gente pode vir a cometer. Então, o pecado não é problema. O pecado não é problema. Então, eu não quero me deter no pecado de Acã. Porque se tiver alguma coisa... Eu estou te falando o que Deus está propondo. O apóstolo Hélio está tentando falar, repetindo as promessas do Judá Bertelli, falando das promessas, do que os apóstolos têm, do que os profetas... A gente está tentando falar do que o Senhor tem prometido para esses dias. Mas é você que vai decidir se você vai abrir mão delas e crer no que você quiser e ser desobediente ou não. E se você não quer abrir mão delas, o pecado já está vencido na sua vida. Amém? E aí o que acontece aqui? Nessa batalha de Ai, então eles perderam. Mas olha o que é um homem de Deus. Josué vem até o Senhor, descobre lá, eles matam Acã, que tinha feito todo aquele alvoroço, a questão do pecado, e o Senhor fala para eles, pode ir de novo para o mesmo lugar, pode voltar lá para aquela terra, pode voltar lá, porque agora eu vou te dar vitória. E o Espírito Santo ministrava o meu coração, talvez amanhã você não tenha um emprego novo, talvez amanhã, segunda-feira pela manhã, você vai começar um dia que parece igual a todos os outros, mas não é. Não é. Talvez o Senhor tenha mandado você voltar no mesmo lugar que você já perdeu várias batalhas, várias vezes. E é isso que tem sido prometido aqui, que a vitória, tem sido a promessa do Senhor, que a vitória é nossa. Às vezes Ele tem mandado você voltar em uma situação, e eu estou dizendo, amanhã você vai estar no mesmo trabalho, mas eu quero declarar isso sobre a sua mente. Ela é a mente de Cristo. Você vai enxergar as coisas diferente. Você vai ver as oportunidades de uma forma diferente. Amém? Esses relacionamentos que têm sido usados pelo Senhor, pelo inferno, para servir de unha. Nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue. Abre os olhos. É o inferno tentando contra as nossas vidas. Nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue. Você vai ver de maneira diferente. Você vai superar o que for necessário. Você vai vencer limites, crendo na promessa do Senhor sobre a sua vida. Amém? E nessa hora Ele manda... E eu quero profetizar isso. Manda Josué ir para o mesmo lugar. Mas agora a estratégia era diferente. Ele fala assim, vai adiante. Eu sei que o Paulo pregou isso, né? Domingo. A Leila pregou terça. E eu estou falando da mesma palavra. Que Deus é bom, né? E ele fala assim, vai adiante. E fica na retaguarda. E essa é uma estratégia que Deus tem dado. Sempre que na intercessão, eu sempre lembro dessa passagem. Ir adiante e estar na retaguarda. Ele vai adiante. E ele vem para a retaguarda.
E nós somos um povo apostólico. Nós vamos adiante, abrimos caminhos, falamos de governo, falamos do que o Senhor vai fazer, somos proféticos, falando do que virá, e também estamos na retaguarda, contando cada dia, esperando o inimigo desocupar a terra que nos está prometida para a gente tomar. Amém? Na intercessão sempre a pergunta é hoje que a gente vai tomar alguma terra? Às vezes é. Daí a gente vai e toma a terra. Mas às vezes a gente está fazendo diferente, a gente vai na frente. Então eu vou falar para você, nesses dias, a estratégia é siga olhando para a frente e repare também na sua retaguarda. O inimigo vai soltar várias coisas nesses dias. Preste atenção para você não perder a oportunidade. Várias coisas vão estar disponíveis. Olhe para a frente, olhe para o futuro. Olhe para aquilo que ele vai fazer como corpo, mas também olhe para aquilo que ele já está fazendo. Várias coisas serão soltas. Às vezes eu estou falando, você está pensando no dinheiro. Às vezes é a sua libertação. Quantas pessoas presas em picuinhas, em coisas horrorosas durante anos. E esse é um tempo de liberdade. Quantas pessoas presas durante anos que não conseguem exercer um ministério com excelência, presos em coisas pequenas. Essa é a sua hora de voar. É hora de falar daquilo que virá, mas é hora também de tomar a terra que nos está disponível nesse tempo, que o Senhor nos prometeu e já está disponível. Sabe, você espera mudar de emprego, daí Deus está mandando, volta lá, tem algo disponível lá. Então eu quero profetizar isso nessa noite. E ainda mais, remindo o tempo, fazendo produzir tudo aquilo que é confiado em nossas mãos, como mordomos fiéis, sendo fiel no pouco e já olhando para aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus e em descanso em Cristo. Quero profetizar sobre o seu cansaço nessa noite. Ele não faz sentido, Cristo tem descanso para as nossas almas. Essa ansiedade, às vezes fico ansioso porque algo bom vai acontecer e não durmo. Fico ansioso porque algo ruim vai acontecer e não durmo. Chega dessa ansiedade sem cabimento nas nossas vidas. Há algo disponível para a gente tomar agora, algo que não é para agora, e as coisas de agora são agora, as coisas que não são, eu vou continuar profetizando e crendo. Para a glória e honra do nome do Senhor, porque Ele é real nas nossas vidas. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é real. E Deus fala para Josué, e para terminar eu queria que você abrisse comigo em Hebreus no capítulo 4, no versículo 8. Imagina só se Caleb, 45 anos depois, já velho, tivesse aberto mão. Ele se apresentou para a luta, foi lá em Josué e falou, olha, o Senhor me prometeu, aquelas terras lá, elas são minhas, eu vou lutar. Imagina se ele houvesse desistido. Imagina se Paulo, no meio das cadeias, tivesse desistido. Falado, isso não é real. Essa promessa aí do alvo, olha o que foi produzido através da vida de Paulo, algo que a igreja nunca viu antes. Amém, quero profetizar outra coisa. Tudo bem? Deixa eu profetizar. Que o Senhor está falando. O que Deus falou comigo também foi que esse é um tempo de salvação. Esse é um tempo da gente arregaçar a manga, que Ele vai usar nossas bocas, Ele vai usar a nossa vida como carta-vida. Esse é um tempo de salvação. Esse é uma igreja, um tempo de uma igreja que atrai as pessoas a Cristo. Eu creio nisso. Que o número de pessoas que vêm visitar e que se convertem ao Senhor, se convertem a filhos. A gente não quer evangélicos, a gente quer filhos que vivam a plenitude de Cristo. E isso é real. Eu creio nesse tempo de salvação nessa casa, em nome de Jesus, de salvação de pessoas que você ora há tempo. E para terminar esse versículo de Hebreus 4, capítulo 18, fala assim: porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, Ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Resta um repouso para você. Ele se chama Cristo. Amém? Fora disso, ou você luta pelas promessas que o Senhor tem nos proposto e não abre mão delas, ou a gente não vai ter dia seguinte para contar. E nós teremos dia seguinte para contar.
Como o apóstolo Eli falou, né? Que triste. Deus falou, de repente parou de falar, porque não adiantava. E ele está falando. E ele fala assim, e eu falava de manhã, quando eu li esse versículo, sabe aquele versículo que dói no seu coração? Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Se coloque em pé nessa hora. Eu quero declarar isso. Nós ouviremos falar do dia seguinte, porque nós somos uma igreja que não vai descansar nesse tempo. Nosso descanso é Cristo, e nele teremos plenitude, com ele gastaremos tempo, e ele ouviremos a voz do Espírito, e seremos obedientes nesse tempo. Porque haverá um dia seguinte a ser contado nas nossas vidas. Haverá um dia seguinte a ser contado nas nossas vidas. O dia seguinte é o hospital que nós iremos construir, haverá um dia seguinte. O dia seguinte são as escolas, segundo o coração de Deus, são a maternidade, segundo o coração de Deus, é essa vida alcançando pessoas. Nós iremos ver o dia seguinte, nós iremos ver pessoas salvas, nós iremos ver que voamos em Cristo, veremos a salvação dele nas nossas casas, em pessoas que estão presas na idolatria há anos, porque nós veremos o dia seguinte. Nós não abrimos mão dos nossos sonhos. Fale isso no seu coração. Nós não abrimos mão do sonho de Deus na nossa vida. Dos nossos a gente pode abrir. Nós não abrimos mão do sonho de Deus nas nossas vidas. Nós não abrimos mão de ser herdeiros com Cristo, aquilo que nos está proposto. Nessa batalha do rei da Síria, quero falar isso antes de continuar orando. Ele fala assim, nas outras batalhas vocês não tinham despojo. No rei da Síria não, para Ai, para Jericó. Ele fala assim, mas como os muros de Jericó caíram, Ai vai cair também, só que dessa vez tem despojo. É tão tremendo o que Deus está falando. Sabe, Ele tem falado, nós vamos voar, mas Ele está falando, dessa vez tem despojo. Dessa vez é edificar e desfrutar. Muitas vezes nós edificamos sem desfrutar, mas dessa vez é edificar e desfrutar. E quem não vai abrir mão disso? Dessa vez é edificar e desfrutar. Ele está nos propondo um caminho. E eu quero perguntar se você vai abrir mão dele ou não. E eu quero continuar orando. Senhor, nós cremos. E eu creio nisso, Pai. Nesse tempo, há despojo para o seu povo. Senhor, como já foi falado, como já foi testemunhado, ainda mais veremos nesse tempo, Pai. Avançaremos, Pai, como igreja. Nesse tempo eu creio pessoas, Pai, mais generosas. Eu creio pessoas rendidas. Eu creio, Pai, filhos que vêm à luz. Filhos que vêm à luz, porque não pararemos. Porque nós exerceremos Cristo que está em nós. Nós exerceremos força. Nós exerceremos força nesse tempo. Nós voltaremos aos lugares em que o Senhor ordena, Senhor, e lá nós teremos vitória. E lá, Pai, nós proclamaremos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a glória seja dada a Ti, a honra seja dada a Ti, o governo dessa terra, Pai, seja dado ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós Te adoramos nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Quero falar mais uma coisa. O Senhor me falava outro dia que há sementes espalhadas. Eu tenho orado por isso. Quando eu falei do sonho de Deus de não abrir mão, e quando eu preparava essa palavra, o Senhor falava de pessoas que têm chamado para a área política. E às vezes por ser mãe, ou às vezes tem recusado esse chamado. E o Senhor falou, as minhas sementes estão postas, ore por elas. E eu creio filhos chamados para a área da política, filhos chamados para a área da ciência, filhos chamados para a área da educação. Eu creio. Há sementes nesse lugar, sementes, filhos chamados para ministérios. Eu creio nas sementes que estão postas. Eu creio. Basta que você não abra mão do chamado. Basta que você não abra mão daquilo que o Senhor tem confiado para transformar a terra através da sua vida. Amém? Glória a Deus.